Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos lá, vamos continuar estudando o livro Minha Família, o Mundo e Eu, tá? Minha Família, o Mundo e Eu, né? Ditado pelo Espírito Camilo, psicografia do médium Raul Teixeira, tá? Recomendo para que vocês tenham em casa e para seguir aí os estudos junto com a gente. Vamos iniciar hoje um novo capítulo 13, Escolaridade, Profissionalização, a língua da dos filhos. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Recomendo lerem as obras espíritas, qualquer umbandista, qualquer religião. Tem um conteúdo vasto para aprendizado, tá? Então vamos lá, falar do primeiro tópico. O primeiro tópico é compromissos familiares para com os estudos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ressalvados os casos de atrofia moral ou de alguma anomalia impedidora da razão, todos os pais anelam pela escolarização dos seus filhos, alimentando a esperança de que, por intermédio da formação intelectual, os filhos conseguirão ser alguém na vida, né? Qual pai e qual mãe que não diz isso, né? É de suma importância que os pais tenham interesse e se esforcem por propiciar aos seus rebentos o desenvolvimento possível em nível intelectual, uma vez que o progresso espiritual passa pelo viés da intelecção, que se somará aos valores de ordem moral devidamente conquistados. Estende-se que, na Terra, cada família conseguirá oferecer aos seus filhos níveis variados de formação intelectual, em razão das condições socioeconômicas e do descontínuo intelecto moral de que sejam dotadas. Níveis, né, aí, meios sociais, né, existem famílias que são aí de mais humildes, e não conseguem dar o mesmo estudo do que aquele filho que conseguiu fazer cursinho, ir para uma faculdade, né? O filho tem que se empenhar muito sozinho ali para estudar, né? Porque o pai não tem condição de manter um cursinho para que ele possa ter mais facilidade para passar no vestibular, né? Ou até mesmo as escolas, né? As escolas públicas hoje em dia são muito procuradas, né? Por conta, graças a Deus, né, da demanda, né, de jovens, de crianças, e às vezes uma pessoa muda de uma cidade para outra e fica mais difícil conseguir, né, uma escola para o seu filho estudar. Mas não desista e não mantenha seu filho longe da escola, né? No caso de faltarem esse descontínuo e aquelas condições, seja fácil encontrar os pequenos expostos à amarga rota da miserabilidade, convertidos em pedintes de esmola, ou pior, levados a perpetrar pequenos delitos para surrupiar os bens de terceiros, o que poderá se transformar em grandes crimes contra si e contra a sociedade, demarcando os passos de suas carências. Então, com o aturdimento causado pelos processos de ordem policial. Então, quando o pai e a mãe não conseguem, né, dar o sustento e nem muito menos a educação para o filho, muitos vão para as ruas pedir, outros vendem balas no sinal. Aqui na minha cidade existe muito isso, criança vendendo bala no sinal. Existem também, não vamos ser hipócritas, né? Existem muitas crianças que são usadas, né? O termo aviãozinho, né? Para venderem droga. E, infelizmente, a gente vê também muitas crianças com armas nas mãos.
às vezes entram em estabelecimentos e cometem roubos, às vezes para auxiliar os familiares, mas depois acaba sendo por prazer. E assim vão se tornando jovens, adultos, delinquentes, né? No meio da criminalidade. Então nunca é tarde para procurar a ajuda do poder público. É difícil? Sim, mas não é impossível. Não deixe que seu filho vá para as ruas pedir. Procure, existem, pelo menos aqui na minha cidade, que não é uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, é uma cidade pequena, não tão pequena, mas como a gente vê muito criança assim. Existem órgãos públicos aqui que doam cestas básicas, existem associações, existem templos religiosos que doam cestas básicas. A casa onde a gente trabalhou, a casa espírita onde trabalhamos, fazia doações de cestas básicas uma vez por mês e os trabalhadores da casa iam, né, em estabelecimentos que vendem pão, nas feiras para poder pedir. Feira, aqui chama, eu esqueci, como chama mesmo, gente, onde ia pedir lá no Jean, no Ceasa, né, aonde estão ali aqueles produtores, né, eles iam lá pedir legumes, frutas, para fazer essas doações, né, para os assistidos da casa. Então, procure uma forma digna para que você possa continuar criando seu filho e não vá colocar ele em condições que ele pode se perder futuramente, né? Então, vamos continuar, ó. Caberá aos pais, assim, tomar as providências básicas para que seus rebentos consigam os aprendizados fundamentais que lhes permitirão bom domínio das normas cultas, a fim de que logrem comportamentos intelectuais, sociais, éticos e morais compatíveis com o bom tom, de modo que saibam viver e conviver com dignidade as diversas exigências da vida social no mundo. Importante será que as famílias não se atormentem em demasia com a ânsia de converter os seus filhos em pessoas ricas de valores pecuniários, como se o dinheiro devesse ser, em verdade, a meta a ser alcançada. Ou para que sejam universitários, mesmo quando verifiquem a inabilidade dos herdeiros para esses estudos. Existem pais que querem, não, eu quero que você seja médico. Existe uma grande discussão dentro dos lares, porque os pais estão escolhendo a profissão dos filhos. E não pode ser dessa forma, né? Vamos lembrar que os filhos, quando estão no plano espiritual e vão passar pelo planejamento encarnatório, eles lá já vai ser decidida a profissão, né? Então, quem somos nós para decidir o que queremos? Deixemos que o filho siga a profissão que melhor for para ele. Ensinar que ele precisa, né, de uma profissão para sobrevivência, isso é muito importante, mas que ele siga a profissão que ele quer seguir, né? Eu já vi vários médicos sendo formados frustrados porque não queriam ser médicos, advogados que não queriam ser advogados, né? Engenheiros que não queriam ser engenheiros, né? Economistas que não querem, preferiam ser médicos. Então, assim, né? Vamos pensar muito bem, né? No conselho que estamos dando aos nossos filhos. Recomendável é que sejam profissionalizados para que garantam o sustento próprio, com chances de cooperar no lar de modo que consciente e justo, num tempo em que não se torne excessivo. Caso mais adiante os filhos desejem prosseguir nos estudos e fazer conquistas mais altas, faloão com responsabilidade e clareza de propósitos, não atirando fora as oportunidades pelo fato de agora saberem considerar o tempo, as despesas e a necessidade de valorizar as horas escolares. O que falta costumeiramente
nos adolescentes que abarrotam as classes estudantis sem nenhuma motivação para acatar a gravidade dos estudos, a não ser a vontade dos genitores, a vontade dos pais, né? Não deve ser considerado vergonhoso trabalhar desde a juventude, uma vez que uma atividade como o labor profissional não impede a ocorrência dos demais estudos. Bom será que os cursos fundamentais sejam bem urdidos, bem objetivos e bem cobrados em sua eficácia, impedindo que os jovens se tornem analfabetos funcionais. Tendo passado pelos anos escolares e aprovados sem as indispensáveis condições de leitura geral, de síntese, da análise e da avaliação do que aprenderam ou que virão a aprender, o que terá sido uma lamentável perda de tempo e de oportunidade, se não aproveitar, né, para que dê prosseguimento a isso, mas que o filho tenha entendimento de que ele precisa pelo menos do básico, né? Não quer fazer agora uma universidade, não quer cursar uma universidade, tudo bem. Então, tente se profissionalizar, profissionalizar para que num futuro você consiga, né, ter um trabalho, né? Ah, mas eu não quero que meu filho trabalhe jovem, eu quero que ele termine a faculdade. Ótimo, se você tem condição. Mas se você não tem condição, né, você precisa ensinar seu filho a dar valor ao que você coloca em casa. Se ele tiver uma oportunidade de trabalho de meio período e poder estudar no outro, que mal há nisso, né? Você vai estar formando um cidadão de bem. Pense nisso, né? Não queira trazer ele somente debaixo das suas asas, fazendo aquilo somente que você quer, deixando ele com horário vago, para que ele possa procurar as coisas mundanas de uma forma que pode prejudicá-lo depois. Você pode estar prejudicando agora muito o seu filho. Então, já tem, pelo menos aqui na minha cidade, a gente tem notícias, né, que no poder público, federal até, estadual, existem aí jovem aprendiz, né, onde alguns cursos são oferecidos, né, meus filhos mesmo já fizeram, né, um ainda faz, o outro não faz mais, porque não conseguiu dar prosseguimento, mas que oferece o curso e como existe aí uma parceria com empresas, a empresa assume aquele aluno, aquele educando ali, né, que vai prestar aquele curso profissionalizante e paga para que aquele aluno se profissionalize. Tá tudo agarrando, gente. Então, assim, o aluno recebe para estudar. Mas para isso ele tem que cursar, estudar direitinho para poder ter prosseguimento, porque senão ele é cortado aí do programa, né? Se eu não me engano é o Senai, acho que o Sebrae tem, mas é um pouco diferente. Mas no Senai, por exemplo, meu filho mais novo faz no Senai, o mais velho também já fez, mas não conseguiu dar prosseguimento. Mas o mais novo está aí no 2º ano, né? Cursando aí outro curso. Então, assim, existem esses cursos aí. Existem jovens aprendizes nas empresas também, né? Mas sempre é um meio período, né? De curso, de trabalho, que dá opção para a criança, para o adolescente poder estudar, né? Ter a condição de estudar. E no Senai é exigido que a criança esteja matriculada em uma escola pública e cursando, né? Então, gente, tem formas, né? Existe aí o Bolsa Família, que auxilia tanto, né? Mas eu já vi também, né? É triste dizer, mas eu acompanhei muitos irmãos que geravam filhos e usavam o Bolsa Família de cada filho para sustentar os seus vícios. Então preste atenção nisso também. Não vá fazer isso, né? Não está sendo justo. O Bolsa Família é para criar, para educar o seu filho,
e não para manter os seus vícios. Então é isso, meus irmãos, vamos falar um pouco mais no próximo vídeo. Já falamos bastante no próximo vídeo. O tema é preciso saber escolher as profissões. Então vamos saber, tá certo? No próximo vídeo. No próximo domingo, que é, às vezes quando eu não jogo no domingo, eu jogo na segunda ou jogo na terça, né? Mas o certo seria o vídeo sobre família entrar todo domingo, mas às vezes eu não consigo, mas eu acho que hoje eu vou conseguir. Então é isso, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.